finanças, a respeito de dízimo, a respeito de oferta, a respeito de primícia, que vai de forma contrária àquilo que você tinha aprendido, aquilo que vai contra aquilo que você tinha estabelecido dentro de você. Essas pessoas, elas têm um poder muito grande de influência. Mas existe algo que essas pessoas não sabem. E muitas vezes pessoas, elas vêm para dentro da igreja, só que elas não largam o mundo, elas saem do mundo, vêm para a igreja, mas elas não largam, não tiram o mundo de dentro delas. Elas querem trazer o mundo para dentro da igreja. E alguém começa a ministrar algo aqui do altar, e essa pessoa, pode estar aí, um de vocês, pode ter o vizinho, pode ser assim, ele começa a discordar daquilo que é ministrado, daquilo que é liberado, daquilo que é falado a respeito da palavra, porque ele não entendeu, porque ele não quer entender, ele entendeu de maneira natural. E a palavra de Deus diz assim: ai deles, eles entraram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, foram levados pelo erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Só para te lembrar um pouquinho, Balaão foi um profeta que a história dele está lá em Números. Certa vez um rei viu o povo de Israel que saiu do Egito, foram libertos do Egito, e ele estava chegando perto dos moabitas, e ele viu que o povo era muito grande. Ele falou: tem que fazer alguma coisa. Vou chamar o Balaão, o profeta Balaão, e vou falar para ele profetizar e amaldiçoar o povo de Israel. Meu irmão, eu como profeta de Deus jamais iria amaldiçoar o meu povo. Não ia nem passar pela minha cabeça buscar a Deus para falar: Deus, será que eu tenho que amaldiçoar o povo de Israel? É algo que quem tem a sua estrutura firmada na rocha, sua base, sua fé firmada na rocha, nem passa pela cabeça. Mas o rei chegou com vários presentes, chegou com finanças, mandou príncipes chegarem até Balaão. E aí Balaão olhou e falou: poxa coisa, vou buscar Deus. Se Deus falar para me amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Balaão foi lá, buscou a Deus uma vez. Deus falou: de maneira nenhuma. Buscou a segunda vez. Deus falou: de jeito nenhum. Buscou a terceira vez. Deus falou: eu não sou filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Israel é meu povo, é menino dos meus olhos. Como é que eu vou falar para alguém amaldiçoar o meu povo? O que faz uma pessoa buscar a Deus para distorcer aquilo que Deus diz? Que se chama ganância. Muitos entram pelo caminho da ganância, cometem erro de Balaão, quer dizer, busca a Deus para distorcer um decreto de Deus. Outros perecem como Coré. Quem foi Coré? Coré foi um sacerdote, que ele começou a distorcer também os mandamentos do Senhor. E a palavra de Deus diz que a terra tragou Coré, juntamente com sua família e todos os seus bens. Tudo que tinha relacionamento com Coré foi tragado pela terra. Isso é muito sério. Isso acontece com aqueles que tentam negociar. E aí, continuando, no versículo 17, queria que você voltasse a palavra de Deus um pouquinho. Ele diz assim: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. São estes os que causam divisões, são sensuais e não têm o espírito. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-vos, arrebatando-os do fogo,
Quanto a outros, tende misericórdia em temor, detestando até roupa manchada pela carne. E aqui ele fala, apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. Que dúvida, Leandro? Qualquer dúvida com respeito à fé em Cristo Jesus, com respeito à fé, à salvação. Hoje eu vim aqui para tirar a sua dúvida. Tudo que é dúvida é pecado. Mas Deus diz que tudo que é feito sem fé é pecado. A dúvida é você não acreditar, não ter convicção, não ter certeza. Como nós estamos falando de dízimos, ofertas e primícias, eu não vou falar daquilo que eu acho. A sua dúvida ela vai ser sanada pela palavra. E a palavra de Deus diz lá em Malaquias 3, de 8 a 12. Vamos ler um pouquinho a Bíblia, vamos navegar pela Bíblia. Malaquias 3, de 8 a 12. Se você tinha alguma dúvida a respeito do dízimo, a palavra de Deus diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que temos roubado? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na vossa casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela não vos advenha maior abastança. Repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem crê nessa palavra, diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Vamos lá sobre oferta. 2 Coríntios 9, de 7 a 15. 2 Coríntios 9, de 7 a 15. A palavra do Senhor diz assim: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, mas pois Deus ama ao que dá com alegria. O que é poderoso, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Em tudo sereis enriquecidos para toda generosidade, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. A ministração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas graças que se dão a Deus, visto que esta ministração prova que sois o quê? Meu Deus, ninguém está escutando, ninguém está lendo. Prova que sois obedientes e seguis o evangelho de Cristo. Eles louvarão a Deus e também louvarão a Deus pela liberalidade das vossas dádivas para com eles e para com todos. Amém? Primícia, Ezequiel 44:30. A palavra de Deus diz assim: as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, de toda oferta, de todas as vossas ofertas, serão dos sacerdotes. As primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar uma bênção sobre a vossa casa. Tudo isso que vocês viram agora, isso aqui são apenas 3 versículos chaves a respeito de dízimo, oferta e primícia. No início do texto, nós falamos que nós temos que batalhar pela nossa fé. E muitos têm a salvação roubada, porque a fé nos dízimos, nas ofertas e nas primícias, elas têm sido corrompidas.
elas têm sido abaladas. E quando nós deixamos de cumprir princípios da palavra de Deus, a nossa salvação ela está comprometida. Muitos de nós, muitos que estão aqui, eles se deixam de ser salvos, justamente por influência daqueles que são citados no versículo 16, murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes. Então, quando você achar uma pessoa que anda segundo a sua concupiscência, a sua vontade, murmuradoras, queixosas, afaste-se, porque elas, principalmente em relação às finanças, porque elas podem distorcer a sua salvação. Elas podem enfraquecer a sua fé. E Judas foi usado por Deus naquele momento para despertar o povo a voltar a batalhar pela sua fé. Porque não adianta falar de salvação se você não tiver fé para ser salvo. Não adianta falar de salvação se você não tiver fé para cumprir aquilo que está na palavra de Deus. E hoje eu lhe digo, batalhe pela sua fé. Hoje eu lhe digo, cumpra, volte a cumprir o princípio do dízimo, das ofertas e da primícia. Porque isso aqui, ela faz parte da sua salvação. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Não se deixe entrar pelo caminho da ganância. Não se deixe entrar pelo caminho da negociação com Deus. Não se deixe entrar pela rebeldia. Porque todos conheceram e ficaram conhecendo qual foi o fim de Caim, qual foi o fim de Balaão, qual foi o fim de Coré. Pessoas que desagradaram a Deus, que descumpriram princípios e foram reprovados por Deus. Esse é o momento que você seja aprovado por Deus. Este é o momento de você mostrar, batalhar pela sua fé. Amém? Queria que você saísse do seu lugar, em nome de Jesus, com alegria. Entregue os dízimo, oferta e primícia em nome de Jesus. Primícia pode entregar na salva também, amém? Quando essa igreja ora, Deus começa a operar. Todos os cativos são libertos pela presença de Jesus. Invoca-me e te responderei. Assim diz o Senhor. Levante suas mãos agora e clame a Jesus. Eu sei que esse nome sempre veio pra libertar. Não há nada e ninguém que possam resistir ao poder do nome de Jesus. Ao poder do nome, oh, yeah, yeah, de Jesus, de Jesus. Jesus. Sabe quando essa igreja ora? Quando essa igreja ora, Deus começa a operar. Todos os enfermos são curados pela presença de Jesus. Invoca-me e te responderei. Invoca-me e te responderei.
assim diz o Senhor. Levante suas mãos agora e clame a Jesus. Esse nome tem poder, meu irmão. Eu sei que esse nome tem poder pra libertar. Não há nada e ninguém que possam resistir ao poder do nome de Jesus. Ao poder do nome. Joga a mão pra cima, essa igreja assim, ó. Bate assim, ó. Tchá, 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 tchá. De Jesus. De Jesus. De Jesus. Segura de novo. Vai. O nome de Jesus tem poder. Há poder nesse nome. Há poder no nome de Jesus. De Jesus. Jesus, há poder no nome de Jesus. De Jesus, declara esse nome de Jesus. De Jesus. Oh, oh, oh. Aleluia. Suas mãos para frente, nós vamos agradecer ao Senhor por todos os dízimos, as ofertas, as primícias. Senhor, nós te louvamos nesta noite, Pai, porque o Senhor tem permanecido fiéis para com as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada dízimo, por cada oferta, Senhor, por cada primícia depositado no altar do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a cada vida, Senhor, que se dispôs, Senhor, a entregar o melhor, a entregar para o Senhor, Pai, tudo aquilo que elas tinham, Senhor, de melhor. Senhor, que o Senhor venha abrir as janelas do céu, Senhor, que o Senhor venha derramar bênçãos sem medida, Senhor, sobre cada vida, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nos dar. E nós te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar mais um aplauso ao Senhor? Bem rapidinho, eu gostaria de dar 2 avisos. Dia 26/4, nós teremos uma vigília. Amém? Ela terá início às 18 horas e ela só vai terminar 18 horas do dia 27. Amém? Nós teremos 24 horas de vigília. Só esse amém? Nós teremos 24 horas de vigília, amém? 24 horas de oração, de adoração, de louvor ao Senhor. Então, que você se organize no decorrer dessa semana, organize a sua célula, a sua equipe, traga ela para a igreja, que nós vamos incendiar esse lugar com o nosso clamor, com a nossa adoração, porque nós vamos buscar do Senhor poder de Deus e nós vamos dar ao Senhor a nossa adoração. Amém? Então vocês se preparem, porque o melhor de Deus vai estar acontecendo em nossas vidas. Amém? Dia 25 de maio, nós teremos aqui na igreja uma ação social. E você que é doador de sangue e conhece pessoas que doem sangue, convide essas pessoas para estarem aqui no dia 25 de maio para doar sangue. Além da doação de sangue, nós teremos consultas com pediatra, ginecologista, clínico geral. Então, nós teremos vários momentos aqui nessa ação social. Então, não esqueça, dia 25 de maio, nós teremos uma ação social aqui na igreja. E você que é doador de sangue, doe sangue, convide pessoas para doar. Você dê o seu nome para o seu 12, amém? Que o seu 12 vai estar passando o nome para a pessoa responsável.
Então, que vocês não venham esquecer desses avisos. E nessa noite eu quero convidar uma pessoa para estar ministrando. Ela vai ser usada por Deus, um grande homem de Deus. Bem, ele é grande mesmo, na altura e no poder que Deus tem concedido à vida dele. Então eu quero que você dê um aplauso ao Senhor pela vida do Vaniel. Graça e paz, povo do avivamento. Graça e paz, igreja ungida, santa, povo eleito, raça do Senhor. Diga amém. Eu quero te convidar a nós adorarmos mais um pouco ao Senhor. Feche os teus olhos, vamos adorar o Senhor. Quero que você diga ao Espírito Santo, manda fogo do céu nesta noite. Eu quero ser cheio da tua presença. Feche os teus olhos e comece a adorar o Senhor. Diga isso para Deus. Fogo sobre as nossas vidas, vem Senhor, derrama fogo sobre nós, fogo, hoje o Senhor ele prepara um fogo de fogo,
eu declarei, caia fogo do céu. Sim, Deus, mostra pra esse é o nosso Deus, caia fogo do céu. Como voz de muitas águas, declare ao Senhor essa melodia. Como voz de muitas águas, hoje levantamos nossa voz a Ti, Senhor dos exércitos, o Deus de todo poder, o Deus de toda glória. Está sentado no alto, sublime trono. Não há outro Deus, não há outro Deus como Tu, Senhor. Não há. Tu és exaltado sobre todos Tu és. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus que tem todo o poder nas mãos, o Deus que tem a vitória nas mãos, o Deus que tem a vitória das nossas guerras, o Deus que tem a vitória das batalhas. Eu creio, caia fogo do céu. Levante as tuas mãos, levante as tuas mãos, diga isso ao Senhor, diga: caia fogo do céu, Senhor, queima este altar, mostra para esse povo que é o Deus de Israel. Você que ora em língua, comece a orar em língua nessa hora, comece a orar em língua o mais alto que você puder, atrai a presença do Senhor para este lugar, comece a orar em língua o mais alto que você puder. Hoje o Senhor quer derramar fogo do céu sobre este lugar. Ore em língua o mais alto que você puder. Se mova no sobrenatural, entre no sobrenatural de Deus. Diga: Senhor, manda fogo do céu nessa noite. Eu quero ser cheio da Tua presença. Ore em língua, ore em língua, ore em língua. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Levanta as tuas mãos. Levanta as tuas mãos. Levanta as tuas mãos o mais alto que você puder. E diga: Espírito Santo, manda fogo do céu nesta noite. Eu quero ser cheio da Tua presença. Clame ao Senhor. Manda fogo do céu, Senhor, nessa noite. Manda fogo do céu, Senhor. Nos tira do comodismo, nos tira da religiosidade. Nós queremos ser plenamente cheios da Tua presença. Nós queremos ser plenamente cheios da Tua vontade, cheio do Teu querer. Espírito Santo de Deus, nos toma, Senhor. Nos tira da religiosidade. Nos tira da religiosidade. Só a igreja. Vamos, igreja. Manda fogo do céu. Diga: manda fogo do céu. Vai, igreja. Só a igreja. Queima esse altar. Mostra pra esse povo.
Diga techuvá. Diga techuvá. Diga estar conectado ao trono de Deus. Diga eu preciso estar conectado ao trono de Deus. Amém? Quantos pode dar um forte aplauso ao Senhor? Aleluia. Pode se assentar. Creio que Deus vai fazer algo sobrenatural esta noite aqui. Diga techuvá. Diga techuvá. Diga estar conectado ao trono de Deus. Diga eu preciso me conectar ao trono de Deus. Diga eu não posso servir e fazer a vontade de Deus com a mente humana. Diga, pois nem carne nem sangue discernem o Espírito. Amém? Se eu não sair da carnalidade, se eu não sair de mim e entrar no sobrenatural, eu não posso me relacionar com Deus. Se eu não permitir que o mover do Espírito me alcance, eu não posso me relacionar com Deus. Muitas pessoas, elas estão dentro da igreja esperando aquele dia, o dia em que vai cair uma unção sobrenatural e elas vão ser tomadas de uma forma singular. Não que isso seja problema, pelo contrário, a gente precisa vir para o culto anseiando e desejando que essas coisas aconteçam. Mas isso não pode se tornar um ato religioso que somente aos cultos, aos domingos, eu consiga sentir a presença de Deus. Eu consigo estar conectado com Deus. Isso na vida do crente, diga amém, precisa ser algo rotineiro, precisa ser algo do dia a dia. Eu preciso estar conectado diuturnamente ao trono de Deus. Quando eu estou conectado ao trono de Deus, as coisas se tornam mais fáceis. As minhas guerras são mais facilmente vencidas. Diga, é hoje. Diga, é hoje. Diga para a pessoa que está do teu lado, não é amanhã, não é no domingo que vem, não é na vigília, dia 26, é hoje. Hoje Deus vai nos tirar desse comodismo religioso. Amém? Hoje Deus vai nos tirar dessa religiosidade de estar no culto, porque aos domingos eu vou à igreja. Muitas pessoas, elas vêm ao culto aos domingos porque é domingo. Domingo eu vou à igreja. É uma tradição. Virou um ato religioso. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 12. E aí nós vamos ver vários textos, vamos ler vários versículos. Já começou bem que o Leandro aí passeou pela Bíblia pregando. Hoje nós vamos ver muita coisa e vamos quebrar alguns paradigmas e abrir o nosso entendimento para aquilo que Deus quer fazer em nossa vida. Tirar esse comportamento religioso, essa mente muitas das vezes medíocre, que nos impede de experimentar o que Deus tem para nós. Romanos capítulo 12, versículo 12, versículo 2. É um texto que com certeza você já leu várias vezes. Diz assim, versículo 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga amém. Então, para que eu experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso fazer o quê? Transformar a minha mente. Paulo diz, olha, não vos conformeis. A palavra conformidade é tomar a forma de, ou ter a forma de.
Não tenha a forma deste mundo, não assuma a forma deste tempo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual é a boa, qual é a perfeita e agradável vontade de Deus para você. Diga amém. Então, para que eu experimente aquilo que Deus tem para mim, eu preciso transformar a minha mente, moldar a minha mente, não a este século, não a este mundo, mas moldar e transformar a minha mente ao Espírito Santo. Diga, ao Espírito Santo. Diga, eu preciso ter a mente moldada no Espírito Santo. Transformar a minha mente para aquilo que Deus tem para mim. Como eu disse muito, nós não podemos fazer e servir na obra de Deus com a mente humana. Com a mente humana eu não faço as coisas de Deus. Com a mente humana eu não me relaciono com Deus. Com a minha mente humana eu não me envolvo na obra de Deus. Não sei se você já ouviu a história do participar e do estar envolvido. O exemplo do porco e da galinha no participar e no estar envolvido. Um participa e o outro se envolve num café da manhã, por exemplo. A galinha ela é participante de um café da manhã porque ela dá o ovo para que quem vai comer um mexido de ovos coma. Mas o porco ele se envolve no café da manhã porque ele é o bacon do café da manhã. Então muitas pessoas elas querem ser apenas participantes da igreja, querem ser apenas participantes do reino de Deus, mas elas não querem se envolver. E para que eu possa me envolver, eu preciso sair, tirar a minha mente humana, aonde 2 mais 2 é 4, aonde 5 mais 1 é 6, onde a lógica é lógica. Eu preciso sair disso para que eu possa experimentar aquilo que Deus tem para mim. Diga amém. Então eu preciso transicionar, transformar a minha mente. E para isso eu preciso me render verdadeiramente ao Senhor. A música lá diz, manda fogo do céu, para que saibam que há um Deus em Israel. O altar foi erguido e o povo estava lá na expectativa de que iria cair fogo do céu. E o profeta disse, Senhor, manda fogo para consumir essa oferta, para que saibam que há em Israel um Deus verdadeiro. Então eu preciso ser esse altar e dizer, Senhor, manda fogo do céu e consome este altar. Consome as minhas convicções, os meus pensamentos, consome os meus achismos, para que verdadeiramente possam ver que há um Deus vivo e verdadeiro sobre a minha vida. Amém? Quero que você abra lá em Jeremias, capítulo 18. E aí nós vamos ver que nós precisamos nos render e nos submeter a Deus, para que verdadeiramente nós possamos experimentar o que é que Deus tem para nós, qual é a vontade perfeita e agradável de Deus para nós. Porque, queridos, se nós não nos submetermos a esse evangelho, se nós não submetermos, não mergulharmos verdadeiramente nesse relacionamento com Deus, nunca nós vamos experimentar o que Deus tem para nós. Relacionamento com Deus, ele não pode ser superficial. Jeremias 18, versículo 4, diz assim, quantos encontraram? Digo amém. Glória a Deus. Jeremias 18, 4 diz, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe procedeu. Então veio a mim a palavra do Senhor e disse, não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diga, eu preciso ser um vaso nas mãos do Senhor. Diga, eu preciso ser quebrado, ser moldado e ser feito à forma do Espírito Santo. Então Paulo diz, olha, transformai a vossa mente. Não vos moldeis a este século, a este mundo, mas transformai a vossa mente. Permita-se ser um vaso nas mãos do oleiro, para que você possa ser desmanchado e refeito quantas vezes for necessário, mas que possa prevalecer aquilo que Deus tem para mim e para você, que possa prevalecer a vontade do Eterno, que possa prevalecer os pensamentos de Deus ao nosso respeito. Diga amém. Então eu preciso ser vaso nas mãos do oleiro. Com a minha mente humana, eu não consigo me relacionar com Deus. Os humanistas, os ateus, eles não têm relacionamento com Deus porque eles não podem pegar nas coisas de Deus, eles não podem apalpar a Deus. E para eles, relacionamento, eles só se relacionam com aquilo que é
palpável diante deles. E o apóstolo Paulo diz que a fé é uma convicção de coisas que eu não vejo. Então, meu relacionamento com Deus, na minha mente humana, ele não tem relacionamento. Muitas pessoas, elas passam a vida inteira dentro da igreja, buscando algo, mas elas querem que Deus se molde à necessidade delas. Elas não querem ser moldadas à necessidade do Senhor. Elas não querem se permitir que Deus haja de forma totalmente plena na vida delas. Esse final de semana eu estava comentando com o papai hoje pela manhã. Havia uma campanha da Igreja Universal e estava cheio de outdoors na cidade. Guerra dos Deuses. E havia um bispo que veio de fora. E a gente estava comentando que tinha muita gente ali. E tinha crentes da restauração que foram lá. Ou que eram da restauração, sei lá, mas que estavam ali buscando por um milagre. E tem pessoas que elas querem isso. Ah, tem um pastor ali que quando ele ora, meu irmão, vai para lá. Não, tem um bispo ali que quando ele ora, vai para lá. As pessoas ficam correndo atrás de um milagre, porque elas não querem pagar o preço para se relacionar com Deus, para ter o seu milagre. Elas querem chegar e as pessoas põem a mão na cabeça dela, seja curado, seja liberto, e ela vai embora e pronto, acabou, porque elas não querem relacionamento com o autor e consumador da nossa fé, elas querem apenas um milagre. E elas ficam à espreita, onde tem um evento novo, alguém vai pregar, o pastor vai pregar fulano, ciclano, e quando ele ora, correm-se para lá, porque querem especificamente um milagre. Isso é muito sério, porque o meu relacionamento com Deus, ele não pode se resumir a isso. O meu relacionamento com Deus, ele não pode se resumir a apenas milagres. Deus tem algo maior para mim, diga eu recebo. Nós lemos em Romanos 12:2, Paulo diz que eu preciso ter a mente transformada, porque se eu não transformar a minha mente, eu nunca vou saber qual é a perfeita, qual é a agradável vontade de Deus para mim. E eu creio que a Bíblia diz, porque o Senhor diz assim, eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vós. Então os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, não se igualam aos nossos pensamentos. Jesus, quando ele inicia o seu ministério, ele só dá um start no seu ministério, ele passa 30 anos sendo trabalhado pelo Espírito Santo, mas ele só vai fazer milagres no dia que ele é plenamente cheio do Espírito Santo. Diz o texto que Jesus, quando ele foi batizado por João Batista, veio como pomba, o Espírito Santo do Senhor sobre ele, e ele foi cheio do Espírito Santo. Dali Jesus sai e faz o primeiro milagre no casamento. Então, se Jesus, o Filho de Deus, só permitiu, só se envolveu com a obra, só começou a exercer aquilo para o qual ele havia sido estabelecido, depois que ele foi plenamente cheio do Espírito Santo, como é que nós, muitas das vezes, queremos fazer algumas coisas, mas queremos nos relacionar com Deus de uma forma superficial? Não nos envolvemos de uma forma genuína e verdadeira com Deus. Não nos quebrantamos de forma verdadeira na presença de Deus. A Bíblia diz que o coração quebrantado e contrito, ele move os céus ao nosso favor. Então, para que eu possa me relacionar com Deus, eu preciso verdadeiramente me quebrantar. Eu preciso verdadeiramente me humilhar na presença do Senhor. Muitas das vezes as pessoas, em meio à adoração, em meio ao mover, elas estão meio inertes a tudo que está acontecendo, elas levantam as mãos, apenas porque o pregador pediu, ou apenas porque todos estão com as mãos levantadas e vai ficar muito feio se ela permanecer com as mãos baixas. Mas não permite que o Espírito Santo chegue de uma forma mais profunda para com elas. E essas pessoas, elas vão passar a vida inteira esperando o dia de um milagre acontecer, esperando o dia de ver a transformação, porque não querem pagar o preço, não querem se render, não querem mergulhar na essência do Espírito, não querem se relacionar de forma verdadeira e genuína para com Deus. Diga, eu preciso estar conectado ao trono de Deus. Quando eu estou conectado ao trono de Deus, quando eu estou linkado com Deus, quando eu estou plenamente em harmonia com o trono, as adversidades que se levantam, as guerras que se levantam, elas são extremamente fáceis para mim. Sabe, Abraão vai para uma guerra contra 9 reinos e ele leva 318 homens. E ele vence 9 exércitos. É loucura quando pensado por uma mente humana.
Mas Abraão era alguém que estava conectado ao trono do Pai, e ele tinha convicções de que aquela guerra ele venceria. De que aqueles exércitos que ali estavam não eram palho para ele, porque à frente dele estava o Deus Todo-Poderoso. Então, quando eu tenho essa convicção, quando eu tenho essa certeza, e quando eu estou conectado verdadeiramente ao trono de Deus, eu não tenho dificuldade. As dificuldades são vencidas facilmente. Eu sou como uma casa edificada sobre a rocha, que as tribulações vêm, mas não podem derrubar. Talvez sacudam, mas não derrubam. Quando Jesus dá esse exemplo, ele está falando de alguém que está verdadeiramente conectado a Deus. Não é alguém que vem aos cultos aos domingos para cumprir uma tabela, que vem aos cultos aos domingos para dar uma satisfação para alguém, ou que vem à igreja aos domingos por um comportamento religioso. A domingo é dia de ir para o culto, é dia de ir para a igreja. E eu preciso vir para a igreja com a convicção de que aqui é uma extensão do meu relacionamento da semana com Deus. É onde eu vou adorar, é onde eu vou cultuar, é onde eu vou celebrar, mas é uma extensão do meu relacionamento diário com Deus. Onde semanalmente eu me relaciono, eu estou conectado com Deus semanalmente. Eu chego aqui aos domingos conectado com Deus. Onde eu me quebranto na presença do Senhor. Não vir como um comportamento religioso, apenas para dar uma satisfação para alguém, apenas para dar uma satisfação para si mesmo. Eu assisti hoje à tarde um filme chamado As Aventuras de Pi. Quem já assistiu aqui? Eu achei muito tremendo aquele filme, pastor Djalma. A mensagem que ele passa é muito show. E tem uma frase no início do filme que o pai daquele rapaz chamado Pi, ele diz assim, ele está assistindo uma cerimônia budista, aliás, hinduísta, e aí ele diz: meu filho, nunca se prenda à religião, porque a religiosidade ela é como um quarto escuro, você não sabe para onde está indo. E aí ele está falando porque ele não acredita em Deus, ele perdeu a fé em Deus, ele não crê em nada, ele acredita única e exclusivamente na ciência, naquilo que ele pode provar. Mas é uma verdade, porque quando o religioso, ele nunca se relaciona com Deus. O religioso, ele não tem relacionamento com Deus, ele faz para dar uma satisfação para ele ou para alguém. Mas ele está sempre na superficialidade do relacionamento com Deus. Ele não se quebranta, ele é sempre o dono da razão, ele é sempre o certo, ele não peca. Jesus fala muito, e Jesus batia de frente com os religiosos daquela época, por conta desses comportamentos. Diga: eu não posso ser um religioso. Eu preciso ser um vaso. Amém? Diga: eu preciso ser um vaso. Porque muitas das vezes nós queremos ser o vaso, como aquele vaso que está ali. Perfeito, já ornado com flores, um belíssimo vaso. Mas para aquele vaso chegar àquela forma que ele está ali, ele passou por um processo. Talvez quantas vezes ele foi feito e refeito, quebrado, arrumado. Quando Jeremias chega diante do oleiro e ele começa a assistir aquilo, Deus disse: Jeremias, é assim que eu quero fazer com o meu povo. Eu quero um povo assim, como esse vaso que está nas mãos de um oleiro. Eu quero que o meu povo seja assim. Que quando ele estiver errado, eu possa desfazer novamente e fazendo até ele ter a perfeição que eu desejo. Amém? É essa a vontade de Deus para nós. O problema é que nós queremos nos relacionar com Deus, aonde Deus se adequa à nossa realidade, aonde Deus se molda a mim, não eu me moldo a Ele. Eu já falava na escola de líderes agora à tarde, eu disse: nós, quando queremos nos relacionar com Deus e queremos que Deus se adeque a nós, nós estamos perdendo o nosso tempo, porque Deus é imutável, Ele não muda, Ele não vai se adequar a mim simplesmente porque eu quero. Ah não, Senhor, é como uma criança birrenta que se o pai não fizer, enquanto não fizer, ele fica ali: eu quero, eu quero, eu quero. Com Deus não funciona, porque Deus tem uma forma de trabalhar e uma forma de agir. Amém? Jesus nunca se atreveu a fazer qualquer coisa ou qualquer milagre sem a unção do Espírito Santo. Jesus esperou por 30 anos e nunca se atreveu a fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. Enquanto eu não mergulhar na essência do Espírito Santo, eu posso até fazer na força do braço, mas não vou ter êxito.
Muitos líderes de célula estão assim, a célula mirrada, ela não cresce, ela não vai para frente, ela não desenvolve, porque estão na força do seu próprio braço. Não oram, não jejuam, não pagam preço, nem convidam as pessoas para ir às células. E aí elas esperam que nas 7 horas daquele determinado dia apareçam as multidões. Mas elas não pagam preço para isso. Não põe o seu joelhinho no chão e não ora pelas vidas. Quando a gente vai para o encontro, a gente sai de lá aprendendo que a gente tem uma missão de orar por 30 dias, por 3 pessoas. Mas orar, pegar o nome daquela pessoa e orar verdadeiramente, porque a promessa de Deus é que eu e a minha casa, é que você e a sua casa vamos servir ao Senhor. Amém? Mas e nós que já estamos aqui? Estamos fazendo alguma coisa para que a nossa família venha? Estamos orando e pagando preço em oração para que eles possam ser encontrados pelo Espírito? Porque quem convence o homem do pecado não somos nós, é o Espírito Santo. Mas eu preciso fazer a minha parte e estar envolvido com o Espírito Santo. Jesus, ele nunca fez nada sem que o Espírito Santo estivesse à sua frente. Jesus nunca se envolveu em milagres, e Jesus, volto a dizer, era o Filho de Deus, alguém com autoridade para fazer. Mas ele só se envolveu na obra, só começou a fazer milagres quando o Espírito Santo veio sobre ele e o tomou. Então, na força do nosso braço, nós não vamos conquistar. Muitas pessoas, elas falam em línguas, elas oram de uma forma eloquente, elas são fervorosas, mas você não vê o crescimento da vida delas. Porque tudo isso é muito superficial, não há profundidade no relacionamento. A Bíblia diz que nós precisamos, na nossa intimidade, lá no nosso quarto, no nosso secreto, e buscar a Deus. Tem pessoas que só oram aqui na igreja, aos domingos. Outros que oram 3 vezes por semana, quarta, sexta e domingo. Alguns oram de 15 em 15 dias, porque só vêm ao culto a cada 15 dias. Alguns uma vez por mês, porque uma vez por mês eu vou lá bater o ponto no culto. E aí querem milagres, querem resposta, querem ver o agir de Deus. E não tem, irmãos. Para tudo isso eu preciso pagar um preço. O relacionamento com Deus, a própria salvação, que é gratuita, ela tem um preço a ser pago. Há um preço a ser pago. Então eu preciso me relacionar com Deus na minha intimidade. Eu preciso ter essa intimidade com o Espírito Santo. Quando eu tenho intimidade com o Espírito Santo, eu não ando segundo a minha vontade, eu não vou na força do meu braço, eu não ando em rotas desconhecidas, aventurando para ver se lá no final vai dar certo. Tem pessoas que elas entram em relacionamentos dessa forma, porque não tem a presença do Espírito Santo, não tem o amém de Deus, e elas vão, lá na frente não dá certo, aí ela perdeu um tempo e adquiriu uma marca que vai ficar para o resto da vida. Eu sempre digo, Abraão, o homem chamado pai da fé, o homem que Deus disse, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e ele vai sem saber para onde é, mas diante de uma circunstância adversa, sem o amém de Deus, sem o amém do Espírito Santo, ele desce para uma terra que Deus não mandou que ele descesse, e ele vai para o Egito. Deus o abençoa, toca no coração do faraó, ele sai dali riquíssimo, cheio de bens, mas ele traz Agar, que se tornou a marca até os dias de hoje na vida da descendência de Abraão. Então, quando eu não tenho essa intimidade com Deus, quando eu não tenho esse relacionamento íntimo e próximo, eu posso entrar em rotas como um aventureiro e lá na frente me frustrar ou ter marcas que eu vou carregar para o resto da minha vida. Tenha misericórdia. Diga, eu preciso verdadeiramente ter intimidade com Deus, ter intimidade com o Espírito Santo. O reverendo Benihim, ele disse em Manaus, ele disse, o dia que eu descobri que o Espírito Santo é uma pessoa, ele escreveu o livro Bom Dia Espírito Santo, e ele diz, a partir daquele dia a minha vida foi transformada, porque eu entendi que o Espírito Santo é uma pessoa, convive diuturnamente comigo. O problema é que muitas das vezes eu estou envolvido comigo mesmo, que eu não consigo perceber a presença do Espírito Santo. Abre lá em Salmos 51,
Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, 17 diz assim: o sacrifício aceitável a Deus diz: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Diga, espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Senhor, ó Deus. Então o salmista diz que há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, irmão. Isso significa dizer que aquele que não se quebranta, que não tem um coração quebrantado, ele é desprezado por Deus. Ele pode até ter alguma conquista na força do seu braço, mas aquele que se permite ser quebrantado na presença do Eterno, ele jamais vai ser desprezado pelo Senhor. Uma pessoa quebrantada, ela tem sempre um motivo para buscar a Deus. Alguém que vive quebrantado, ele tem sempre um motivo para buscar ao Senhor. Independente da circunstância, independente do momento. Os quebrantados de coração, sempre eles têm um motivo para buscar a Deus. Agora, uma pessoa que não se quebranta, alguém que não é quebrantado, alguém que não se permite ser quebrantado, o religioso, eles estão sempre buscando um motivo. É culpa do líder, é culpa do pastor, é culpa da igreja. Porque os milagres não acontecem, porque ele não tem relacionamento, porque há incredulidade dentro do coração. Então, para o quebrantado, ele tem sempre uma desculpa na ponta da língua. É a igreja, é meu líder, é o pastor. É muito conveniente para algumas pessoas passarem alguns anos aqui e por conta de si própria, porque da parte de Deus os milagres para nós estão prontos. Jesus diz no Calvário: eis que está tudo consumado, está tudo pronto. E algumas pessoas passam alguns anos aqui e elas vão embora e dizem: lá na restauração, fiquei lá tanto tempo, não aconteceu nada na minha vida, eu vou para outra igreja. E elas vão embora. Ou então passam tantos anos na igreja, na Assembleia de Deus, e saem de lá dizendo: não aconteceu nada, eu vou. Porque elas querem que Deus haja conforme elas querem. Elas não querem se adequar a Deus. E o salmista diz que para que eu possa ser aceito por Deus, eu preciso ter um coração quebrantado na presença dele. Chorar na presença do Senhor. Quanto tempo faz que você não se quebranta verdadeiramente na presença de Deus? Quanto tempo faz que você talvez fica aí apenas esperando o louvor começar, para você começar a orar a Deus? E aí, se for uma música que toque, aí você se esforça e às vezes desce uma lágrimazinha aqui do lado. Quanto tempo faz que você no teu secreto, lá no teu quarto, você não entra na intimidade e você se quebranta com Deus? Eu tenho um hábito de todas as vezes que eu pego estrada, eu ponho louvor no carro e eu começo a adorar a Deus e falar, e para mim é tremendo, para mim o meu secreto é ali, eu dirigindo, atento na estrada, andando na estrada que não é de Santos, é de Rondônia, a 140 por hora, mas ouvindo. E tem dias, irmãos, tem viagens que para mim são tremendas. Teve uma viagem dessas aí recente, eu estava indo para Ariquemes e eu parei na beira da estrada porque eu não aguentava de tanto chorar. De tanto Deus falar comigo, de tanto aquele louvor falar comigo, de tanto o Espírito Santo ministrar o meu coração, eu encostei o carro na beira da estrada e eu chorava como... Isso é como eu faço muito isso. Para mim é o meu secreto. Às vezes eu faço mais isso na estrada quando eu estou viajando do que no meu quarto. E essas coisas, elas agradam a Deus. Não é porque eu necessito, agora eu vou me esforçar, eu vou até, na hora da oração, eu vou ficar pensando nas coisas ruins que eu já sofri na vida para ver se eu choro. Não é isso. É um quebrantamento verdadeiro e genuíno. Ser quebrantado diante do Senhor. A Bíblia diz, nós lemos que o Senhor ele não resiste ao quebrantado, é um coração quebrantado. Quando alguém está verdadeiramente quebrantado diante do Senhor. João 3,16 diz que Deus, ele amou
a esse mundo de uma tal maneira que Ele deu seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o propósito de Deus, o propósito dos sonhos de Deus é de redimir o homem, é de redimir a humanidade. E eu e você somos o canal de bênção para que isso aconteça, diga amém. Porém, nós precisamos sair da nossa religiosidade, do nosso comportamento religioso, do nosso relacionamento medíocre e entrar verdadeiramente no mover do Espírito. E entrar verdadeiramente no sobrenatural de Deus. Amém? O problema é que as pessoas elas vêm para a igreja já com o molde pronto e não se deixam e não permitem ser moldadas por Jesus. Muita gente chega aqui com o seu molde já estabelecido segundo os padrões que estão aí fora. E ela não quer ser como o vaso nas mãos do oleiro, ela não quer ser quebrada e ser refeita novamente, ser moldada ao que o Espírito Santo quer. E eu preciso ser quebrado verdadeiramente. Diga, hoje eu serei quebrado e eu vou ser moldado ao Espírito Santo. Diga amém e dê um forte aplauso ao Senhor. Diga, eu não posso deixar o velho molde dominar a minha vida. Muitas das vezes nós vemos para dentro da igreja, queremos ter um relacionamento com Deus, somos chamados de nascido de novo, mas as velhas práticas, os velhos costumes, os moldes lá de fora, permanecem aqui dentro. Por exemplo, eu não concordo com esse negócio de dízimo.